Vamos falar de uma das maiores, se não a maior rivalidade do mundo antigo. Um conflito épico entre Roma e Cartago que durou mais de 60 anos. E olha, aqui não era só uma briga entre exércitos, não. O que estava em jogo era o destino do Mediterrâneo. Quem ia mandar em tudo. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. A gente começa vendo como esses dois gigantes foram parar numa guerra no mar. Depois, a gente mergulha na história de uma promessa de vingança que levou a uma das jogadas mais ousadas da história, a de Aníbal. E claro, vamos ver como a teimosia, a vontade de ferro de Roma, virou o jogo e levou tudo para o confronto final lá na África. Imagina só o cenário. Século III a.C. O mar Mediterrâneo não é só água. É um verdadeiro tabuleiro de xadrez geoestratégico. E nesse tabuleiro tem duas peças gigantescas, duas superpotências, prestes a se chocar. De um lado, Roma. Do outro, Cartago. E olha, eles não podiam ser mais diferentes. Pensa assim, Roma era o poder da terra, uma máquina de guerra que crescia com os pés no chão, com seus legionários, que eram cidadãos-soldados super disciplinados. Já Cartago era a rainha dos mares. Um império construído no comércio, na grana, e que para lutar contratava soldados de tudo quanto é canto, os mercenários. Era literalmente a terra contra o mar. Mas aí fica a pergunta, como uma guerra desse tamanho começa? Não foi com um grande anúncio, não. Foi por causa de uma confusão, uma coisinha aparentemente pequena, lá na Sicília. Uns mercenários estavam encrencados e pediu ajuda para os dois lados. Cartago chegou primeiro, só que aí Roma resolveu se meter também e pronto. Cruzaram uma linha que não tinha volta. Uma briga local virou o estopim do que a gente pode chamar de Primeira Guerra Mundial do mundo antigo. E aí começa a Primeira Guerra Púnica. E logo de cara Roma tem um problema gigantesco. Eles eram os donos da terra, mas no mar. Eram praticamente amadores. E do outro lado estava Cartago, a mestre absoluta da navegação. Para ter alguma chance, os romanos precisavam aprender a nadar, por assim dizer, e tinha que ser para ontem. A solução que eles encontraram foi simplesmente genial. A lógica foi, ok, a gente não é bom em batalha de navio, então vamos transformar a batalha de navio numa batalha de terra. E como fizeram isso? Com o Corvus. Imagina uma ponte gigante com um gancho na ponta que eles simplesmente largavam no navio inimigo, pá! Os barcos ficavam presos um no outro e aí os legionários romanos invadiam e faziam o que sabiam de melhor, lutar corpo a corpo. De repente, o mar virava terra firme para eles. E não é que funcionou? E como funcionou? No fim da guerra, o que parecia impossível aconteceu. Roma, a potência da terra, virou a nova Dua dos mares. Cartago não só perdeu a guerra e a importantíssima ilha da Sicília, como ainda teve que pagar uma multa, uma indenização pesadíssima. O jogo no Mediterrâneo tinha virado completamente. E, só pra gente ter uma ideia do que isso significa, essa guerra durou 23 anos. Pensa nisso. É uma geração inteira que só conheceu a vida em estado de guerra. Foi um negócio longo, brutal, de muito desgaste. E que, claro, deixou um gosto amargo de vingança no ar. E essa vingança tinha nome e sobrenome. Lá em Cartago, a derrota foi humilhante, e o ressentimento era palpável. E todo esse sentimento se concentrou em uma família que simplesmente não engoliu o resultado, a família Barca. O patriarca, Amílcar Barca, que foi um general importante na Primeira Guerra, teve uma sacada. Ele olhou para a Espanha de hoje, e viu ali a chance de reerguer Cartago. Ele foi para lá não só para conquistar território, mas para criar uma nova base de operações cheia de recursos, prata, novos soldados, tudo isso bem longe dos olhares curiosos de Roma. Era o começo de um plano de vingança a longo prazo. E essa missão, essa obsessão, ele passou para o filho, ninguém menos que Aníbal. Diz a lenda que, ainda criança, Aníbal fez um juramento de odiar Roma para sempre. E essa promessa, feita por um garoto, virou um motor de uma das maiores campanhas militares que o mundo já viu. A vida de Aníbal foi basicamente dedicada a cumprir esse juramento. Bom, isso nos joga direto na Segunda Guerra Púnica. E Aníbal não era de repetir os erros dos seus antecessores. Ele tinha um plano, algo que ninguém, absolutamente ninguém em Roma podia imaginar. Ele não ia esperar a Roma vir até ele. Ele ia levar a guerra até a porta da casa dos romanos, lá na Itália. A marcha de Aníbal é simplesmente coisa de cinema. Ele pegou um exército gigantesco, com dezenas de elefantes de guerra, e cruzou não uma, mas duas cordilheiras enormes, os Pirineus e os Alpes, montanhas que todo mundo achava impossíveis de atravessar com um exército.
O custo foi altíssimo, ele perdeu boa parte dos seus homens no caminho. Mas o elemento surpresa, esse foi total. Quando ele apareceu do nada no norte da Itália, os romanos não acreditaram. E ele não perdeu tempo, começou a aniquilar um exército romano atrás do outro. O ponto alto de tudo isso, a obra-prima dele, foi a Batalha de Canas. Ali mesmo, com menos soldados, Aníbal deu uma aula de tática. Ele usou uma manobra de cerco em envolvimento duplo e simplesmente engoliu e destruiu o maior exército que Roma já tinha conseguido juntar. Os números são absurdos, foi um massacre, uma carnificina que deixou Roma de joelhos à beira do colapso total. E olha, qualquer outro povo, qualquer outra cidade teria jogado a toalha, teria se rendido na hora, mas Roma não era qualquer cidade. A derrota em Canas, por mais terrível que tenha sido, forçou os romanos a repensar toda a sua estratégia. É essa capacidade de se reerguer do abismo que realmente define o espírito romano. Eles mudaram o jogo. Adotaram o que ficou conhecido como táticas fabianas. A ideia era simples. Não dá para ganhar do Aníbal numa batalha direta, então a gente não vai mais lutar uma batalha direta. Eles começaram uma guerra de guerrilha, de desgaste. Atacavam os suprimentos dele, faziam pequenas emboscadas. Basicamente, cutucavam o exército invasor sem parar, sangrando ele aos pouquinhos. Era frustrante, era lento, mas estava funcionando. Enquanto Aníbal estava preso na Itália, sendo desgastado, surge um novo herói romano. Um general jovem e brilhante chamado Públio Cornélio Cipião. Cipião teve uma visão estratégica fantástica. Ele percebeu que a chave para derrotar Aníbal na Itália era atacar a base dele lá na Espanha. Então ele foi para lá e, com uma campanha espetacular, expulsou os cartagineses, cortando a principal fonte de reforços e dinheiro de Aníbal. Com a Espanha garantida, Cipião fez a sua própria jogada de Aníbal. Ele fez o impensável. Em vez de ir atrás de Aníbal na Itália, ele resolveu levar a guerra para a África, para os portões da própria Cartago. A ideia era forçar Aníbal a largar tudo na Itália e voltar correndo para defender a sua casa. E a estratégia deu certo, funcionou como um relógio. Cipião desembarcou na África, fez uma aliança crucial com um rei local, Massinissa, que tinha uma cavalaria espetacular. E Cartago entrou em pânico. Tiveram que chamar Aníbal de volta. Imagina a cena. Depois de 15 anos invicto, aterrorizando a Itália, Aníbal teve que voltar para casa. O palco estava pronto para o duelo final. E essa batalha final foi em Zama, os dois maiores gênios militares daquele tempo, frente a frente. Só que dessa vez o jogo tinha virado. Era Cipião quem tinha a melhor cavalaria, e ele usou essa vantagem para fazer com Aníbal exatamente o que Aníbal tinha feito com os romanos em Canas, um ataque pelos flancos. Os romanos também já tinham aprendido a lidar com os elefantes de guerra. Foi a primeira e única grande derrota de Aníbal em campo. O grande conquistador finalmente foi derrotado. E o preço dessa derrota foi a aniquilação de Cartago como potência. Os termos do Tratado de Paz foram brutais, feitos sob medida para que Cartago nunca mais ameaçasse ninguém. Perderam todo o seu império, tiveram que entregar a frota de guerra inteira e foram proibidos de declarar guerra sem a permissão de Roma. E ainda tinha uma dívida gigantesca para pagar por 50 anos. Basicamente, Cartago foi riscada do mapa geopolítico. Com Cartago fora do caminho, Roma se tornou a dona absoluta do Mediterrâneo. O caminho estava livre para a construção do Império Romano que a gente conhece. Mas fica aquela pergunta no ar, né? E se? E se Aníbal tivesse ganhado em Zama? Como seria o mundo hoje? Será que a gente estaria falando uma língua com raízes púnicas em vez de latinas? É uma daquelas perguntas que mostram como a história do mundo inteiro, às vezes, pode ser decidida em um único dia, em uma única batalha.